Então, eu vou ficar em pé, que eu acho que é mais fácil. E eu achei bem pertinente esse texto, porque ele fala de um acontecimento que nos abalou a todos, né? Esse terremoto que aconteceu na semana passada, logo após a lua cheia, e chama a atenção que foram 2 terremotos de uma magnitude muito grande, muito próximos, tanto em termos geográficos quanto em termos cronológicos, o que não é tão comum. O que é comum é que quando um terremoto dessa magnitude aconteça, outros menores vão reverberando, mas não com tanta intensidade. E a gente está com hoje 40 mil pessoas mortas, e a expectativa é que aumente esse número, porque estimula-se que entre 9 e 10 mil edificações ruíram. Então, ainda tem muita gente que pode estar ainda soterrada. Então, como foi um evento muito grande e foi um evento muito próximo à lua cheia, algumas pessoas no mundo têm refletido sobre isso. E aí eu traduzi um texto do Philip, que é um astrólogo que eu sempre traduzo, que ele é meio polêmico. Algumas pessoas do meio esotérico não o aceitam muito. Mas eu acho que, como tudo na vida, a gente precisa filtrar. Então, tem coisas que eu considero que ele fala que são muito pertinentes e que eu gosto muito das associações que ele faz, e outras não tanto. Isso é como eu vejo, né? Então, cada um tem essa liberdade. Mas eu achei interessante a compilação das ideias dele, aí eu traduzi e coloquei no grupo. Então, não sei quanto tempo a gente tem, mas acho que dá para a gente falar um pouquinho. Eu vou ler, então, o texto corrido e a gente vai falando, tá? Então, ele começa. Esse boletim foi impulsionado pelo recente terremoto na Turquia-Síria, não apenas pelo terrível sofrimento que ocorreu, mas porque há vários fios que o ligam à nossa situação global geral. Então, essa é a nossa ideia, né? Quando eu pensei em traduzir e compartilhar com o grupo, foi porque eu também reconheço como não um fenômeno isolado, mas um fenômeno que faz parte de uma rede, de uma série de outros fenômenos. E que impacto isso tem na nossa vida? De que maneira isso pode nos inspirar a esse ou aquele caminho? O que a gente vai fazer com essas informações? Qual é o nosso papel como um grupo mundial, mediante isso tudo que a gente está vivendo e observando no nosso planeta? Então, a ideia é uma reflexão. Não tem ninguém que vai poder dizer isso é verdade ou isso não é, isso faz sentido, isso não faz, vai depender de cada um de nós. Então, estou apresentando uma possibilidade porque fez algum sentido para mim. Tá? Por favor, não pense que é uma afirmação ou que a gente precisa acreditar em tudo. É só uma hipótese para a gente considerar para a nossa reflexão. Esse evento ocorre no meio de outra grande área de sofrimento humano e deslocamento, a guerra na Ucrânia. Então, né, a gente percebe que é uma guerra que era para ser, as previsões eram que fosse uma guerra curta, é uma guerra que já está com mais de um ano. Né? Agora está completando um ano. Então, o que provoca isso? Como ele diz aqui, teve um grande êxodo, né? Pessoas saíram de lá, tem muito sofrimento ainda, tem baixa nos dois lados. Então, e é uma coisa que ainda, pelo visto, está um pouco longe de terminar. Então, a gente já está vivendo um momento de tensão enquanto humanidade, e aí vem um outro momento de sofrimento. Então, e agora, né? Por que isso tudo? E aí ele diz, né, essas duas áreas de dor dominam as manchetes, tornando quase insignificantes outros conflitos em situações de fome. Então, o mundo está focado nesses dois acontecimentos, mas há muito mais. Né? Então, ele cita aqui Sudão, Síria, que além do terremoto tem uma guerra civil acontecendo, Somália, Mianmar, Congo, Nigéria, Iêmen, Etiópia, Afeganistão, para citar alguns. Se a gente observar no nosso próprio país, essa quantidade de chuva, pessoas desabrigadas, estamos vivendo um momento muito delicado, né?
Aquário é o servidor mundial e humanitário, refletindo seu regente esotérico, que é Júpiter. A gente viu isso no nosso encontro, né? O regente exotérico ou material é Urano, que é esse planeta nervosinho, e o regente esotérico ou espiritual é Júpiter, que é o planeta pelo qual aflui ao nosso planeta a qualidade de segundo raio, ou do amor-sabedoria. Então, e generosidade, como ele fala, né? Aqueles de nós que vivem uma vida confortável no Ocidente tiveram seus desafios nos últimos anos. A gente passou por uma pandemia, né? Todos enfrentamos desafios, mas são relativamente leves em comparação ao que essas pessoas estão enfrentando no auge do inverno. Então, também as temperaturas baixas dificultam as buscas e dificultam as chances de sobrevivência. Recursos escassos, mortes de entes queridos, sem eletricidade, sem aquecimento, sem água, e uma incerteza torturante sobre o futuro. Porque ninguém sabe ainda a dimensão do que aconteceu. Isso vai reverberar daqui para frente, né? Se você olhar as fotos e vídeos, as estradas estão destruídas, foi bem intenso. Então, vai demorar um tempo para tudo isso se reconstruir, para as pessoas terem novas casas e tudo mais. E é um ponto de muito abalo psíquico. Ninguém sabe, né, quando pode vir a acontecer. Aí ele continua: muitos de nós vivemos em áreas propensas a terremotos, como a Califórnia, Nova Zelândia, Japão, Indonésia, América Central e América do Sul, principalmente para a gente aqui na região dos Andes. O Brasil não é afetado, fica bem no centro de uma placa tectônica, então a gente não tem muito esse problema. Em outras palavras, uma agitação repentina e devastação podem acontecer a qualquer momento, e nossas vidas também virariam de cabeça para baixo. Daí a necessidade da gente não se desligar do sofrimento do mundo, e a gente não se tornar apático frente a esses acontecimentos, né? Porque eles ocorrem do outro lado do mundo, então talvez a gente pudesse falar, tá bom, não tem a ver com a gente, mas tem. Né? Tanto porque poderia ser conosco, quanto principalmente porque fazem parte da nossa irmã humanidade. A gente vai ver um pouquinho depois como esses acontecimentos sísmicos, eles em geral estão muito alinhados com o primeiro raio, que é o raio da vontade, do poder. Então, assim, por mais que para nós seja um grande sofrimento que desperte em nós, e deve despertar compaixão, empatia, é importante também não se desesperar, porque eles fazem parte do grande plano. Então, o mestre tibetano fala que todos esses desastres naturais, eles significam que, em alguma medida, algum ponto, alguma etapa daquela civilização já alcançou o seu ápice. Então, algo novo pode ser construído a partir desse desastre. Então, também é importante a gente ter esse olhar para a gente não entrar em desespero e a gente entender que isso faz parte. Né? A nossa visão é muito sedimentada, muito fracionada. Né? Quando a gente amplia o olhar, a gente consegue ter uma perspectiva mais ampla. Ai, Deus. Onde está esse negócio? Vamos lá. Esses tempos tumultuados entre as duas grandes eras, Peixes e Aquário, refletem uma revolução na consciência, emergindo de um caos que tende a se tornar mais intenso à medida que o mundo se aproxima de 2025. Por que 2025? Segundo o ensinamento esotérico, todo ano 25 de cada século representa a reunião da hierarquia. Então, é como se houvesse um concílio dos grandes seres para determinar a vida ou os principais acontecimentos progressistas e evolutivos nos próximos 100 anos. Então, a gente está nos últimos 3, né? A gente tem 23, 24 e 25. Então, se a gente for voltar 7 para trás, dá 2019, né? 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. 2019 começou a Covid. Então, a gente sabe que o universo, né, o nosso planeta, progride na linha 1, 3, 7, 12. Então, o 3 é muito significativo. Então, mostra para a gente que vai ter uma preparação mais intensa para esses acontecimentos nesses próximos 3 anos. A gente já falava disso bem antes desse terremoto, né? Então, é importante a gente ficar atento a isso, primeiro, para a gente não entrar em desespero.
né? Segundo, para a gente intensificar os nossos serviços, porque o momento é agora. Talvez a gente tenha aí, cada um tem, claro, seu progresso, sua encarnação, cheia de acontecimentos que são muito importantes. Mas talvez as nossas almas tenham encarnado especialmente para esse momento. Então é muito importante a gente ficar com essa informação em mente. Porque como grupo é importante o trabalho que a gente pode fazer. Não só esse grupo, né? O grupo mundial de servidores, do qual a gente espera em alguma medida contribuir. A humanidade está enfrentando agora o morador planetário do limiar. O que é isso, Paulo? É um termo muito usado no esoterismo para quando um indivíduo se apresenta à iniciação, quando ele vai, faz os testes todos, ele foi admitido para a iniciação, a hora que ele vai atravessar o portal simbólico, ele encontra esse morador do limiar. O que é isso? É todo o aspecto sombra que ele já está pronto para transcender, mas que ainda representa uma dificuldade real. Então, é dito no ensinamento que a humanidade como um todo, não todos os indivíduos, mas esse grande corpo chamado humanidade está prestes a dar um passo dentro da evolução. Então, é natural que nesse momento de atravessar o portal, a humanidade esteja enfrentando esse morador, que é o seu aspecto sombra, que precisa ser transformado. E se chegou o momento é porque tem condições de. Então, não é algo que a gente precisa se preocupar, mas é algo que a gente precisa se preocupar. Não precisa se preocupar, não precisa se preocupar. Então, o que acontece? A gente deve tomar uma atitude não apenas de fechar a porta de modo mal, que é citando a grande vocação, mas de expandir o nosso abraço compassivo a outros seres humanos. Aí tem um trechinho que o tibetano fala, né? Uma citação do tibetano. Cataclismos de natureza mundial ocorrerão nos próximos 1000 anos. Continentes serão abalados, as terras serão erguidas e outras submersas, culminando num profundo desastre material que atingirá o mundo no final da 5ª raça, na 6ª subraça. Isso dará início à infante 6ª raça raiz. O que é isso? São informações complicadas, ninguém está tão muito mal, tá? Mas vamos lá, que se a gente já se apunta, a gente não entende. A gente está, segundo o ensinamento esotérico, na 5ª raça, que é chamada raça ariana, na 5ª sub-raça e no 5º ramo. O que é isso, né? A gente está no momento 555. É um momento que a gente deve voltar a atenção. O 5º raio faz o quê? É o raio da ciência concreta, né? Objetiva. Então, é um momento em que a gente tem um convite para o desenvolvimento tecnológico, como a gente está vendo na nossa civilização atual, e enquanto humanidade, é um convite para a gente sair um pouco da nossa natureza emocional e elevar a nossa natureza para a mente. A gente deixar de ser tão reativa emocionalmente e passar a trabalhar mais, né? Utilizar melhor a nossa mente. E por que, então, na 6ª subraça? Porque o ensinamento também diz que sempre uma subraça traz o germe da próxima raça. Então, por exemplo, quando a gente estava na raça lemuriana, 3ª raça, na 4ª subraça teve uma grande crise, porque ela começou a trazer as energias da próxima raça, que seria a Atlante. Então, também, a mesma coisa, na raça Atlante, na 4ª para 5ª subraça teve uma grande crise, que é o que a gente entende aí nessas diversas culturas que falam das inundações e tudo mais. Por quê? Porque já começava a trazer um olhar para a 5ª raça. Então, agora a gente está na 5ª raça, na 5ª sub, no 5º ramo, ou seja, a gente está quase chegando nessa 6ª subraça, que é um reflexo, ou já vai trazer uma grande quantidade de energia que vai ligar com a 6ª raça, que é uma raça de mente abstrata, telepática e tudo mais. É bem avançado, não estamos prontos para ele, não vai acontecer agora. A gente tem que passar pela 6ª sub, depois a 7ª sub, para chegar na 6ª. Né? Mas a 6ª sub já traz uma conexão com a próxima raça. E aí, então, a gente está já vivendo momentos preparatórios para isso. Então, quando o tibetano fala, ele fala um prazo de 1000 anos. Mas isso já está acontecendo. Então, não é para a gente ser pessimista, mas talvez pior. Por quê? Porque aí vai apontar a humanidade para um
o próximo passo. Então, de novo, não é uma destruição, o apocalipse da Bíblia, que não é nada disso que as pessoas falam, é outra coisa, apocalipse, né? Mas, assim, não é no sentido da gente ter medo ou da gente achar que tudo vai acabar, né? E aquela coisa toda catastrófica e que algumas religiões pregam. Não é isso. Né? É a gente entender racionalmente que isso faz parte de um processo, que isso vai acontecer. A causa motriz, o agente causal, é para o desenvolvimento, não é castigo, não é, sei lá, nem me foge até as palavras, dessas bobagens que a gente fala. É sempre pensando no desenvolvimento da consciência. Então, a forma deve acompanhar a consciência. Então, quando a forma é destruída, a gente não tem que se apegar à forma. A gente tem que entender que é o momento de outras formas que vão refletir melhor uma nova consciência. É a mesma coisa quando a gente morrer. Né? Claro que a gente tem um monte de medos ainda. Mas o que é a morte do corpo físico? É quando um determinado corpo, o nosso, no caso, quando a gente desencarnar, que não vai estar mais responsivo ao nosso avanço de consciência. O Chico falava muito isso, citando uma pessoa com uma consciência avançada. Ele falava, ó, meu corpo não dá mais, né? Coitadinho lá, 90 anos. Mas aquele corpo não respondia à potência daquela consciência. Então é a mesma coisa, a gente, quando a gente encarnar, porque esse corpo não vai estar mais respondendo, ele tem um limite para responder a uma forma do que ele foi criado, né? Tudo aquilo que está presente para a nossa consciência que esperamos estar se desenvolvendo. Então é a mesma coisa enquanto civilização. Estamos evoluindo, então as formas, elas refletem ainda um estado de consciência. Conforme esse estado vai se expandindo, novas formas vão sendo construídas. Se a gente tiver mais habilidade na construção de formas de pensamento, e então a gente puder fazer com que essas formas de pensamento já vão se adequando, tanto menos desastre, tanto menos ruptura, tanto menos dor. Porque esse processo é doloroso. A gente enxerga o fim dele, mas ele é doloroso. Né? Não dá para a gente negar o sofrimento dessas pessoas, a dor que elas estão vivendo. Assim como a gente não dá para a gente negar as nossas dores. A gente sabe o que é, né, as dores que cada um de nós passa. Então, só para a gente entender. Então, a gente relativiza, mas sem diminuir o que está acontecendo. Né? É uma coisa e a outra. Aí, o Felipe diz, o recente terremoto na Turquia e Síria, que já tirou a vida de mais de 30 mil pessoas, até agora, deslocando milhões, soa uma nota triste, porém esperada nas transformações globais para este ano. O terremoto causou, aqui é uma fala do presidente da Turquia, o terremoto causou, deixa eu subir mais. O terremoto causou danos colossais. Foi a maior calamidade da história do nosso país. Estamos vivendo os dias mais dolorosos da nossa história. 2 terremotos poderosos com epicentros, eu não sei falar o nome dessa cidade, tá? Causaram danos em grande escala em 10 províncias. Cerca de 13 milhões dos 85 milhões de habitantes turcos foram afetados nesses terremotos. É muita gente. Né? O terremoto devastador ocorreu logo após a lua cheia de Aquário, com o regente de Aquário, Urano, fazendo uma quadratura com oposição à Lua, Terra e Sol. Aqui é um termo mais técnico, a gente não entende muito, então vamos lá, né? Urano, olha, esse é um dado importante. Urano está frequentemente presente nas estatísticas na atividade dos terremotos. Por quê? De novo, a gente viu na palestra de Aquário, né? Urano é aquele planeta meio nervoso, que ninguém sabe direito o rumo que ele toma. Né? Sabe igual todo mundo brinca? Ah, Mercúrio está retrógrado. Urano, ele tem ciclos que ele vai e volta. Ele tem um ciclo diferente dos outros planetas. E a gente brinca que as pessoas de Aquário também têm pensamento diferente. Mas a gente viu isso, né? Nada contra aquarianos. Até porque, né, gente, isso é tão maior. Urano representa uma ruptura repentina do status quo. E como regente do 7º raio da organização, tem correspondência com o 7º plano, que é o plano físico. Então, o 7º raio, ele vem reorganizar a estrutura física. Então, quando a gente pensa em área de Aquário, é bom a gente sair
o musical do Hair, né? E a gente saiu um pouco dessa coisa do hippie e vir para o concreto, porque o sétimo raio é concreto. Eu sempre brinco que a Tati é do sétimo raio, porque mas tudo isso é o sétimo raio, é organização material. É você, na matéria, refletir uma ideia, um propósito abstrato. Então, é como, sabe aquela pessoa perfeccionista? É para tudo sair perfeito, para refletir aqui. Isso é o sétimo raio. Então, de certa forma, Aquário representa o início do ano. A gente sabe que o ano astrológico começa em Áries, né? Então, oficialmente, a gente não começou ainda em 2023. Mas, dá para a gente associar. Por quê? Porque Capricórnio é o 10º signo. A gente não conta a partir de 10, não vira casa. É que a gente tem 2 outros signos que são signos muito transpessoais, que são Aquário e Peixes. Então, a gente ainda não começou o ano astrológico, porque tem esses 2, mas é meio que um pré-começo, Aquário, porque como se fechou aquele signo e vem para o novo. Né? Capricórnio é o velho do zodíaco, né? É aquele que, pronto, ali, transcendeu o Aquário. Também é uma pequena morte aqui, para depois acontecer em Peixes. E aí, ele traz uma informação também interessante, né? Urano está relativamente livre da influência de Saturno. Saturno o que é? É o que rege Capricórnio. É o Cronos da mitologia grega. Né? É o responsável, o planeta do karma. É quem segura um pouco a onda. Então é meio que como se ele falasse, Urano, dá uma segurada aí que você está sob o meu controle. E agora não está mais. Então a gente vai ter uma influência diferente aí nos próximos 2 anos. E aí também teve um evento astronômico, não astrológico, astronômico, que foi esse cometa verde que passou recentemente no céu. Historicamente, essa categoria de cometa, ela também é um prenúncio de grandes eventos mundiais. Então, meio que vários fatores traziam sinais de que algo poderia acontecer. Aí ele diz aqui que Câncer é o signo da alma da Turquia, né? E aí é uma informação interessante, porque Câncer representa é o 4º signo, né? Representa a família. Então também é uma invocação. A gente sempre entende que acontecimentos dessas proporções eles evocam uma consciência maior, né? Quando a gente passa por uma crise, o próprio sofrimento ele é invocativo de uma resposta, de um alívio. Então, esse próprio sofrimento, ele invoca do nosso eu superior uma resposta, um alento. Então, o autor diz aqui que todo esse sofrimento é uma oportunidade de invocar essa alma da Turquia, que é uma alma de Câncer. É o ascendente da Turquia Câncer. Então, é a alma da Turquia Câncer. E talvez, para ajudar nessa reestruturação, para se ver mesmo como uma família, né? Talvez fosse importante a gente lembrar, o autor não fala aqui, mas talvez fosse importante, deixa eu ver o nosso tempo, antes que a Letícia me informe. Já estamos na hora. Então, talvez fosse importante a gente fazer uma relação com um outro acontecimento. A gente comumente diz que a Era de Aquário iniciou quando? Ela não iniciou oficialmente, né? Mas o que a gente comumente diz que são os primeiros indícios da Era de Aquário? Renascimento. E o que marca, historicamente, o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna? Alguém lembra das aulinhas de história? A queda de Constantinopla, que era o Império Bizantino, o Império Romano do Oriente. Então, que era Constantinopla, olha, ficou até arrepiado. Constantinopla é Istambul, né? E que era a Turquia. Não é a capital, mas é a principal cidade da Turquia. E o que acontece? Por que eu estou fazendo essa relação? Porque o movimento, por que associa-se, então, o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna à queda de Constantinopla? Vários outros acontecimentos ali, mas um dos principais. Constantinopla, ela reunia o que tinha de melhor da cultura greco-romana, porque ela abrangia toda essa área. Então, quando eles... Olha como foi ruim para eles, mas quebrou essa bolha. Aí todos os grandes pensadores imigraram, foram para a Europa. E aí eles levaram consigo os ensinamentos que estavam confinados naquele povo.
Então, o que o Renascimento fez? Um resgate aos valores filosóficos, culturais e artísticos da civilização greco-romana antiga. Isso impulsionou o movimento renascentista, que mudou totalmente, porque depois influenciou os iluministas, depois o movimento, toda a Revolução Industrial, e por aí vai. Então, percebe como esse acontecimento também está ligado a todo o que a gente chama de Era de Aquário? Então, é muito interessante esse movimento está acontecendo também onde é a Turquia, que é o berço. Então, tem uma relação com essas energias. Talvez seja também um momento desse pessoal resgatar suas origens. Sei, estou aqui especulando, né? Longe de mim ser o dono da verdade. Mas são hipóteses que são interessantes da gente pensar. Por que lá, né? E fazer essas associações com o que a gente está vivendo aí. Com a aproximação. A gente sabe que o sexto raio já não está mais em irradiação. Já está o sétimo, mas ele esteve em irradiação por 2000 anos. Então, ainda existe muito dele reverberando. Embora a torneirinha fechou da hierarquia, tem muito dele aqui ainda. E vai ter ainda por muito tempo. Então, também é o nosso trabalho aprender a manejar melhor as energias do sétimo raio. Por quê? Porque quanto mais pessoas manejando energias aquarianas, energias do sétimo raio, melhor essa energia vai circular. E aí a transição vai ser mais fácil e menos dolorosa. Tá? Então, na próxima semana a gente continua, porque tem uma parte bem interessante onde o tibetano fala especificamente sobre os abalos sísmicos, né? E sobre terremotos, vulcões e esse tipo de destruição. O que isso representa? É para a gente sair um pouco dessa linha do sofrimento e a gente ter uma percepção mais inteligente. Paulinho, puxando pela memória aqui também, a gente olhar pela questão de karma e dharma, isso é um dado. A Turquia, lá no passado, foi um povo assírio, um povo extremamente violento, extremamente bárbaro. Então, talvez pensar de uma forma coletiva entre karma e dharma também faz sentido. Sim, alguma coisa tem nesse sentido mesmo, né? Mas aí Especulação. isso, exatamente. É só para a gente ter cuidado, né? São hipóteses nossas, não para a gente não tomar como verdade. Mas tem muitas questões, né? A gente sabe que, de modo geral, a maneira como o islamismo é pregado e vivenciado é bastante separatista, né? Então, é bastante diferente dos ideais aquarianos. E é uma região muçulmana. Então, tem muitas questões aí, né? Que não cabe a gente falar com certeza sobre isso, mas a reflexão é importante, né? Então, enfim, que essas diversas famílias, etnias, possam se unir nesse momento, né? Que essa alma canceriana, essa alma da família turca possa ser evocada aí e responder, para que eles possam passar com um pouco mais de leveza, se é que isso é possível, nesse momento tão doloroso que eles estão vivendo, né? O Paulinho, nesses últimos meses agora, eu assisti uma série, eu acho que chama O Grande Otomano, aqui, tem uma série que chama O Grande Otomano. Ela é linda e ela mostra exatamente isso, né? Porque é a história da Turquia, né? E a série mostra a raiz do islamismo. Uhum. Então, que é uma raiz que é claro que eles têm uma questão separatista, mas assim é sutil. O que mostra é que eles vieram assim para unir, Então é um resgate. É um que foi resgate. perdido. Sim, foi. Né? Isso foi perdido. Se a gente for pegar, eu sou apaixonado pela cultura sufi. Eu também. Sou apaixonado. E eles é um braço do Islã, né? Tem a civilização drusa, que é muito curiosa. Quem gosta de estudar, né? Os drusos são um povo árabe, mas que tem livre acesso a Israel, Líbano, Síria. Eles têm, inclusive, embora sejam muçulmanos, eles têm uma representatividade dentro do exército de Israel, porque é um povo que vive nas montanhas. Olha o sutil, né? E eles transitam livremente aí entre essas diferentes facções. Então, tem muito que pode emergir
tem muita contribuição, mas precisa vencer esse lado separatista, que é muito forte também. Então, quem sabe isso não é uma oportunidade dessa raiz vir. A gente não pode esquecer que o próprio Maomé, ele se dizia como também uma continuação do próprio Cristo, né? A mesma linhagem. Eles são chamados os Bahá'ís, né? Que é uma religião que também é do Oriente Médio e que enxerga todos os profetas. Eles cultuam todos, cultuam não, né? Mas eles reconhecem a benfeitoria de todos os profetas. Então eles falam, respeitam tanto como chama, Moisés, como o Cristo, que fala tal, Moisés, o Cristo e Maomé, porque eles têm um olhar mais abrangente, eles enxergam que cada um tem a sua contribuição. Então, também é um movimento cultural que nasceu no meio dessa confusão toda. Então, o que a gente vê é que tem ali uma coxa de retalhos, mas que tem coisas boas que podem surgir. Então, quem sabe esses eventos não possam, com a ajuda dos meditadores do mundo, né, trazer isso à luz, para que eles possam realmente ter uma perspectiva diferente, que não precisa negar a sua cultura, mas é possível incluir outras também dentro do processo evolutivo, né? Então, quem sabe não seja uma oportunidade, e aí talvez seja esse o nosso papel agora. Isso que é importante falar sobre, né? Porque talvez a nossa meditação, o nosso olhar, as nossas intenções também devem estar presentes, não só nessa comoção que sugere em nós, mas também usar a nossa mente, né? Peraí, vamos olhar a história, vamos olhar o que pode se apresentar. Certeza a gente tem? Nenhuma. Mas a gente tem fatos que podem elucidar um processo e um caminho, que é o nosso trabalho também. A gente também trabalha com acerto, experiência, erro, né? É esse o nosso papel. Enquanto a gente não tem a intuição plena, que a intuição não erra, né? A gente ainda está trabalhando, que é a sexta raça. A gente está trabalhando ainda com a mente concreta, tentando beliscar um pouquinho dessa mente abstrata. Então, é nosso papel entender tudo isso, refletir, invocar a nossa alma. E aí a gente vai provavelmente errar um pouco, mas a gente também vai acertar. Então, é importante a gente estar sempre ligado aos acontecimentos mundiais e aí ver de que forma a gente pode contribuir com todos eles. Egípcio, você quer dar alguma opinião? Já que você viveu nessa área toda? Pode ser que eu escolha. Pessoal de casa, alguma contribuição, alguma dúvida? A gente já está no nosso horário aqui. Já passamos, está me falando? Saturno já está controlando. Tá? Mudando, já vai, ó. Se deixar. Pessoal de casa, alguma contribuição, alguma dúvida? Paulinho, assim, o interessante, né, que assim, a região que fica, né, Istambul ali, o Estreito de Bósforo, né, para o continente ocidental e oriental, né, também é bem assim, me ocorreu isso agora, quer dizer, de alguma forma uma aproximação, né, apesar da separação geográfica, né. Não, é muito bem lembrado, Tati. O ensinamento diz que a Rússia, por ela ficar geograficamente tanto uma parte ocidental quanto uma parte oriental, ela que deve fazer essa unificação, né? Lembrando que quem começou esse movimento, esotericamente, foi Blavatsky, que nasceu na Rússia, na verdade na Ucrânia, mas fazia parte da Rússia. E, em uma medida menor, a Turquia também representa isso, porque a Turquia, através desse estreito, ela também unifica, ela tem a parte da Turquia que é europeia e a parte da Turquia que é asiática. Então, ela também faz essa ponte, muito bem lembrado, Má. Então, é o dogma dela também, contribuir com isso, né? Com essa unificação aí, Ocidente e Oriente. Mais alguém? Vou parar aqui a gravação.